Aqui eu me refiro a essa mente humana. O que é a mente e como ela funciona? Me parece que essa é uma pergunta, é uma questão fundamental para cada um de nós. Agora, no entanto, é uma questão que ninguém pode nos dar uma resposta. Toda resposta que você obtenha para essa pergunta, para essa questão, ou para essas duas questões, que na realidade é uma única questão, qualquer resposta que você obtenha para ela num livro, ou ouvindo alguém, um especialista, você terá apenas uma resposta verbal, uma resposta intelectual. Nós somos criaturas bem interessantes no que diz respeito a isso. Nós amamos ouvir palestras, amamos também fazer leituras. Quando ouvimos palestras ou ouvimos outros nos dizerem coisas a respeito de algum tema, de algum assunto, nós ficamos muito, muito interessados. Mas tudo que podemos obter ali é um conhecimento teórico. Da mesma forma, lendo alguma coisa. Nós apreciamos muito as leituras. Mas tudo que fazemos com uma leitura é termos uma aproximação meramente teórica, conceitual, verbal. Aqui eu quero, com você, trabalhar isso aqui nos próximos minutos. Nós temos aqui no canal diversos vídeos trabalhando com você o fim da ilusão para esse sentido de um eu presente, de um ego presente. Sim, desta pessoa, como você se vê, como você acredita ser, inteiramente desconhecido desse padrão, desse modelo. Isso é algo que se torna possível quando você toma ciência da verdade sobre si mesma, sobre si mesmo. Assim, o que é a mente? Olhe para dentro de você e a resposta começa a se mostrar. Você não precisa ir aos livros, você não precisa ouvir palestras. Aquilo que se faz necessário aqui para esta compreensão é o estudo de si mesmo. Uma aproximação sobre como você funciona, ninguém pode lhe dar isso. A observação, o ver, o perceber diretamente, isso lhe confere essa visão. Isso lhe confere esta verdadeira revelação. Observe dentro de você e você irá ver todo o movimento interno desta consciência, como nós chamamos, que é a consciência desse eu, desse mim, dessa pessoa, é esse movimento, que é o movimento da mente. O que é a mente? Um movimento de história, de memória, de lembranças, de reconhecimento, o que representa uma visão agora sendo reconhecida com base numa experiência passada. A verdade da mente é a verdade do eu. A verdade desta mente, desta assim chamada mente humana, é a história da humanidade. Nós dividimos a mente em consciente e inconsciente. Chamamos de mente consciente, de mente inconsciente, ou de consciência, que nós dividimos em consciente e inconsciente. Na realidade, estamos falando de um bloco único, de um movimento que é memória, lembrança, recordação, história, experiência, conhecimento. Isso é a mente. Agora, repare a condição em que nós nos encontramos nesta assim conhecida mente humana. Qual é a história nossa? Qual é a história da humanidade? Qual é a história do ser humano? Ao longo de milênios, o ser humano vem vivendo uma vida em confusão, em disputa, em luta, em conflito. A história da raça humana, a história humana, é uma história de batalha. Internamente, psicologicamente, em razão da não compreensão da verdade sobre quem somos, o resultado de nossa vida externa é uma vida nesta qualidade. Então, essa assim chamada
minha história, minha vida, é a vida humana, é a vida da humanidade. Será possível ultrapassarmos esses limites desta condição de mente humana? Essa mente é uma mente formada no tempo. Nós somos o resultado, psicologicamente falando e biologicamente falando, nós somos o resultado de uma história, de uma memória. Isso é parte desse tempo, o tempo da humanidade. Esse tempo em nós não é outra coisa a não ser a história desse passado se repetindo agora, tendo essa continuidade nesse momento, caminhando para esse assim chamado futuro. Então, aquilo que nós temos como esse presente momento é só uma porta para a continuidade desse passado. Então, esse assim chamado passado, que é a história humana, que é toda essa memória, lembrança, experiência, conhecimento, tudo isso é o conteúdo desta mente do eu, desta mente humana. É assim que nós funcionamos. E todo esse conteúdo está atravessando essa porta desse presente em direção ao futuro. Então, há sempre essa continuidade do tempo. Esse trabalho em si mesmo é o fim desse tempo. Estamos indo além dessa fronteira, além desta linha que é a história do eu. Essa história do eu está nesta linha do tempo. É a história desta ego-identidade, desta pessoa, carregada com toda a confusão, com toda esta luta, com toda esta batalha. A verdade do seu ser se revela com o despertar da consciência. Então, o despertar da consciência é o assunto nosso aqui dentro do canal. É o florescer de algo inteiramente novo, que está além desta limitação, que está além desta fronteira, desta dimensão do tempo, desta linha do tempo. É nesta linha do tempo que nós temos também a questão do espaço. Precisamos desse espaço. É nesse espaço que ocorre esse movimento do tempo. Então, não separamos nunca esse tempo do próprio espaço. Esse sentido de um eu em nós, ele precisa desse espaço para se mover. E o movimento nesse espaço é o próprio movimento desse tempo. Aqui eu me refiro a esse tempo que o eu tem construído, que é o tempo psicológico. Notem como é interessante tudo isso. Aqui estamos investigando a natureza da mente egóica, a natureza da mente humana, a natureza do eu. Quando você olha para você, tudo que você encontra sobre si mesmo, se você puder colocar isso numa dissertação, ou contar isso para alguém, tudo que você tem sobre quem você é uma história, que é só uma memória, que é só uma lembrança, um movimento no espaço e no tempo, e isso não passa de uma imaginação. Então, aquilo que nós chamamos de movimento nesse espaço não passa de pensamento nesse tempo, uma produção da imaginação. Assim, a pessoa, esse sentido de um eu presente que tem um nome e uma história e uma vida, é apenas um conjunto de imagens, de lembranças, algo vindo do passado. A questão é, onde está esse passado? O que temos dele aqui é só uma imaginação. Percebem? Esse é o sentido do eu, esse é o sentido do ego. Assim, o que nós chamamos de vida, minha vida, é a imaginação de alguém presente, agora, aqui. Aqui é que nos deparamos com a ilusão de um eu, de uma ego-identidade.
O rompimento com isso é o despertar da consciência. O que é essa consciência? É algo fora dessa limitação, algo além dessa fronteira, algo além desta linha do tempo, construída pelo pensamento, que é a imaginação do eu. O despertar da consciência é a verdade do seu ser, é a verdade divina. Toda confusão, toda luta, toda batalha, todo sofrimento nesta vida só está presente nesta particular vida do eu. É algo que só está presente nesta linha do tempo, onde existe esse espaço e esse tempo. O despertar da consciência, alguns chamam isso de iluminação espiritual, a realização de Deus. É o fim da ilusão desse sentido de alguém. Quando ocorre o fim dessa ilusão, temos o fim do tempo. Naturalmente, o fim desta linha, o fim dessa história, o fim desta memória. A real vida não é a vida pessoal. A real vida é a vida divina, é a vida de Deus. Livre desse sentido de um eu, de uma ego-identidade, estamos diante de uma realidade de felicidade, de amor, de paz, de liberdade, de inteligência, de ausência de nascimento e morte, que a mente humana, esta mente do eu, desconhece. Nós podemos passar toda uma vida do berço ao túmulo, apenas dentro desta linha do tempo. Essa tem sido a história humana, esta tem sido a história da humanidade. Alguns têm rompido com isso, alguns têm ido além desta condição, além desta assim chamada mente humana. Nós temos separado, nós temos dividido essa mente em consciente e inconsciente. Para nós, o consciente é aquilo que se mostra aqui na superfície, que facilmente temos acesso a partir dessa própria mente. E o inconsciente é aquilo que está na profundidade. Vez por outra, temos esse ou aquele lampejo desse assim chamado inconsciente. Mas esses impulsos em nós, egocêntricos, centrados nesta luta por sobrevivência, por continuidade, para essa identidade ilusória que é o eu, parte também desse assim chamado inconsciente. A violência, a agressão, a inveja, as diversas formas de temores, os medos constantes, tudo isso é parte desse assim chamado inconsciente. Nós separamos isso, mas estamos, na verdade, lidando com um único bloco, que é esse sentido do eu, do ego. Nosso trabalho consiste nesta ciência da verdade, da revelação sobre quem somos, o fim do ego, o fim do eu, a realidade do seu ser, quando esse tempo, que é essa linha desse tempo, termina. Me refiro a esse tempo psicológico, onde transcorre toda esta história do eu. Eu poderia chamar esta linha do tempo a história do eu. A realidade divina, a realidade do seu ser, a realidade de sua natureza verdadeira. É aquilo que está presente agora, aqui. Não está mais nesse tempo formado, criado, produzido pelo pensamento, nesta linha do tempo. O que eu estou dizendo para você é que a vida consiste naquilo que aqui está, como se mostra, quando não há esse sentido de um eu presente, quando não há esse contexto de imaginação de uma identidade, neste movimento, nesse espaço imaginário e nesse tempo imaginário, produzido pelo pensamento.
Assim, a verdade sobre quem nós somos é a verdade de Deus. Essa realidade de Deus, notem, quando usamos aqui a expressão Deus, estamos apontando para essa realidade além desta fronteira, além desta limitação que o pensamento tem produzido. Essa realidade de Deus é a realidade do seu ser. Você nasceu nesta vida. Esta vida, na realidade, ela consiste num grande sonho, num sonho divino. A sua aparição dentro desse sonho é para a constatação de uma realidade fora dele, que é a realidade de Deus. Então, a realidade de Deus está presente aqui, nesse instante, tomando ciência dela mesma, nesse contexto de um sonho. Tudo isso é uma grande brincadeira divina. Nos tornarmos cientes da verdade daquilo que somos. Percebermos toda esta confusão, toda esta batalha, toda esta particular vida de uma ilusória identidade, vivendo nesta linha do tempo. Tudo isso é uma grande brincadeira divina. Acordar acordar neste sonho, para a verdade do sonho. Isso é o fim de um particular sonho do eu, para a visão desta realidade, deste sonho divino. Então repare o que temos dito aqui para você dentro do canal. Há esse sonho particular do eu, essa imaginação, essa linha do tempo, esta mente egóica, esta mente humana. Isso tem produzido um sonho particular para uma ilusória identidade. O despertar deste sonho é o fim para este sonho. E a ciência agora da verdade do grande sonho divino. De toda essa realidade divina, deste real sonho de Deus. Tomar ciência ou o acordar, o despertar da consciência, a revelação do seu ser é a ciência desse grande sonho de Deus. E o fim para este sonho do eu. O fim para o sonho desta ego-identidade. Então, uma vida nova, uma mente nova, uma mente divina, uma mente livre da ilusão do eu, do ego. Esse natural estado de ser consciência, presença, felicidade. É o estado livre desse sentido de um eu, nessa ilusão de um não eu. Esse senso de separação, eu e o outro, eu e o mundo, eu e a vida, eu e Deus. É nisso que consiste o medo, o sofrimento, a ignorância, a ilusão, o sentido de dualidade. A não dualidade é a natureza do ser. Assim, as escrituras indianas, os sábios indianos, há milênios vêm falando sobre esta não separação. Vem falando sobre esse sonho, sobre Maya. Vem falando sobre a ilusão desse senso de separação, onde existe a ilusão entre esse eu e Deus. Então, a não dualidade, a visão da verdade do seu ser, nesse despertar da consciência. Os sábios têm chamado isso de Advaita. Advaita é a não
dualidade. Isso é direto dos Vedas. A verdade do seu ser, a verdade divina, está no fim desta mente, que é a mente do eu, que é a mente humana. Assim, o nosso trabalho aqui consiste numa aproximação desta realidade. Talvez você pergunte, mas como isso se torna possível? Pelo autoconhecimento? Eu não estou me referindo a essas técnicas práticas ou exercícios assim chamados de autoconhecimento. Eu estou falando sobre uma aproximação de si mesmo, onde você se torna ciente do próprio movimento do eu. E assim, ao descarte dessa ilusão, desta linha do tempo, deste sonho pessoal de alguém presente aqui, para a constatação de uma verdade além desse modelo conhecido, que é o modelo desta ego-identidade. Então, a aproximação nesta verdade da revelação do autoconhecimento lhe coloca em direto contato com a ciência da beleza desta arte de ser. Essa ciência eu tenho chamado de real meditação, que por sinal não tem nada a ver com o que vocês já leram, estudaram, pesquisaram, ou mesmo praticam em nome dessa assim chamada meditação. Aqui eu me refiro à verdadeira, à real meditação, aquela que torna possível a constatação da verdade do seu ser pelo autoconhecimento. Assim, esse trabalho aqui consiste nesta aproximação, neste contato com a realidade divina, neste contato com a realidade de Deus. Esse é o nosso trabalho aqui, dentro do canal. Nós fazemos encontros online nos finais de semana e aprofundamos isso. Nesses encontros, nós trabalhamos as perguntas que vocês têm. Nós trabalhamos essas perguntas que vocês nos trazem. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso grupo no WhatsApp. Você pode entrar e aprofundar isso. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita aí no comentário e já deixa sim, faz sentido. E já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. É possível a gente lidar com as pessoas como elas são, não como o pensamento dentro de nós idealiza que elas deveriam ser. Ficou claro agora o que é essa dualidade? Isso é direto da Advaita Vedanta.